Olá, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aba, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês também o que eu pensei. Na verdade, assim, os programas cada vez mais estão ficando difíceis de explicar para mim, porque eles são muito técnicos, então tá realmente ficando difícil de eu passar esse conhecimento para vocês. Não é porque eu não quero passar mais, mas é que começa a ter uma estrutura muito maior. Por exemplo, pedem 25 itens, daí a pessoa que está em casa já não consegue mais fazer assim por conta própria. Ela tem que pensar, ela vai ter que estruturar, né? A família vai ter que fazer o uso das imagens, porque é assim que eles fazem na prática. Então vocês têm que me dizer se vocês querem que eu siga mesmo sem vocês agora poderem fazer, ou se vocês podem adaptar para a gente ter um entendimento se eu continuo ou não, tá? Hoje eu vou ler o último daquele que faltou do 10, que é imitação motora nível 2. Aí hoje eu vou ler o 10, que é 10A. Imita construir itens ou a construção de um conjunto de brinquedos. Exemplos: Legos, ferrovia, casinha de madeira. Testar ou observar. Então ele tem que imitar, né? Tu constrói uma casinha ali no Lego e ele também tem que construir. Se ele não souber fazer, vocês têm que ensinar e dar o reforçador. Ensinar e dar o reforçador, né? 10B. Imita 5 sequências de habilidades de autocuidados funcionais, com múltiplos passos. Exemplo: escovar os dentes, lavar o rosto, colocar os sapatos. Testar ou observar. Então tu vê que as coisas já começam a ficar mais difíceis para quem aplica a aba. Para a pessoa que vai na tua casa ou até, ele começa lá desde o início para chegar nesse momento, mas não quer dizer que seja fácil para ele também. Também tu vê assim que precisa ter uma ordem cronológica para ele entender esse comportamento. Tem crianças que já sabem escovar o dente, tem crianças que já sabem apertar na pasta, já faz isso, mas quem não faz, terapia. E se a pessoa já faz isso, tem que fazer outra coisa, tá? Deixa eu ver, 10C. Imita 5 atividades de vida diárias funcionais. Exemplos: colocar a mesa, varrer o chão, testar ou observar. Demonstra a imitação tardia do comportamento do adulto em brincadeiras de faz de conta. Exemplo: dirigir um carro, digitar, observar. Isso tudo é sobre imitação. Quanto mais teu filho imitar, quanto mais, em geral, qualquer coisa que tu fizer, mais ele tem chance de imitar as pessoas na rua, na escola e começar a fazer alguma coisa. Porque essa é a intenção, né? A gente não quer saber se ele bate palma 5 vezes. Essa palma ela tem que fazer sentido no quê? No parabéns. Quando tiver um show e tiver todas as crianças batendo palma, ele saber para que funciona o bater palma. Então, por isso que é testado várias coisas. E se ele já sabe fazer, tu faz outra imitação e assim por diante. 10D. Demonstra imitação tardia do comportamento do adulto em brincadeiras de faz de conta. Exemplo: dirigir um carro e digitar. Aqui imitou o mesmo ali do 10C, tá? Por isso que eu fiz 10D. Então ele tem que, por exemplo, tu dirige o carro. Quando tu chega em casa, ele tem que imitar. Ah, Rafael, como é que imita? Como é que o pai dirige o carro? Daí ele tem que fazer o movimento do carro, se ele tiver, né, alguma coisa, parecido. Então ele tardiamente, não é na hora que ele vai te imitar, é depois, ele ficou com aquilo na cabeça e vai imitar. Olha quanto que é difícil para o autista fazer isso, na verdade. Eu aqui em casa, eu percebo que o Rafael, ele imita pouco e ele imita na hora. Rafael, faz assim. Aí ele tá fazendo assim. Agora assim, ó. Ele vai fazer depois, que é mais difícil. Mas é para isso que serve terapia. E é para isso que a gente tem que reforçar. E para isso que é o dia inteiro, sabe? Tudo tem uma função no aba.
10E. Imita, olha só, 50 comportamentos motores diferentes após comando. Então, vocês vão ter que inventar 50 comandos. Ah, meu filho não atende nenhum comando. Começa com 1, depois passa pro 2 e pro 3. Não tem que ter pressa, né? Não tem que ter pressa. Claro, não vai demorar 10 anos para fazer isso aqui. Tu tem que botar um limite. Em 1 mês ele tem que fazer 50. Então tá, começa a fazer. Rafael, senta, levanta, levanta os braços, abre os braços, bate palma, aponta o nariz, aponta os olhos. Partes do corpo é muito importante a criança saber, e saber muito bem. Por quê? Porque isso é funcional. Onde dói na cabeça, ele já sabe. Onde dói no pé, machucou o pé. Então, mesmo que ele não fale, ele já vai poder sinalizar onde dói. Então, o que a gente faz aqui, tudo a gente tenta dar alguma função no aprendizado, para não ficar isso, né? Para não ficar uma coisa cansativa para a criança e sem função. As mesmas coisas que a gente faz em casa, na escola ele vai ter que fazer também. Então dá para fazer, dá para pensar, bom, na escola meu filho ele tem que ficar em fila. Ensina ele, Rafael, faz a fila. Bota vários bonecos, ele faz a fila. Rafael tem que sentar. Senta na cadeirinha. Levanta da cadeirinha. Escova os dentes, sabe? Tipo, tudo isso é muito funcional. Eles têm que saber fazer. E começa com um passo de cada vez. Não dá para se apavorar, meu filho não sabe nada, meu filho não entende comando, não dá. É uma coisa de cada vez. São 50 comportamentos motores diferentes após comando. Deu o comando, tem que fazer. Quando ele fizer ou quando ele tentar fazer, reforçador. Sempre ajuda total no início, não sendo cansativa, que eu sempre falo isso. Ajuda total, tu ajuda a criança a bater palma, aí tu reforça, aí tu vai ajudar por aqui, né? E aí ele faz, tu reforça, daqui um pouquinho tu só cutuca aqui para ele bater palma, e aí tu reforça. E quando ele fizer independente, ele atingiu um passo só, né? Uma coisa só. Aí tu passa pro outro. E nunca esquecendo de sempre tu vai fazer isso diariamente nos outros dias. Né? Tu não vai poder esquecer. Ele não vai poder esquecer esse comportamento. Então, volta e meia, tu tem que ter uma lista e tu vai fazendo para repetição, né, durante os outros dias. 10M. Qual que é a meta do 10? Imita ou tenta por aproximações qualquer ação motora nova dada por um adulto como modelo, com ou sem objetos. Isto é, repertório de imitação generalizado. É isso que eu falo. Ele tem que fazer em todos os lugares essa imitação. Então aqui eles estão te pedindo qualquer ação motora nova desses 50. Não é mais os 50 agora, é uma nova, dada por um adulto como modelo. Ele vai dar um modelo, com ou sem objetos. Se ele não sabe brincar de carrinho funcional, pode ser esse. Ó, dá um modelo e ele imita o modelo. Ou faz uma variação. Tá batendo na mesa, tu faz um outro toque. Ele tem que bater na mesa e fazer esse toque. Tá? É essa imitação que eles estão pedindo aqui. Se a tua criança completar, ela atingiu a meta, né? Se não, que é isso aí que acontece na prática, daí tu tem que variar. Acho que a Bárbara aqui entrou, tá me pedindo uma solicitação, mas eu acho que tá errado, né, Bárbara? Então, assim, ó, eu quero saber de vocês o que vocês pensam, se eu continuo ou não falando sobre isso. Tá ficando cada vez mais difícil explicar, como eu já falei. Se vocês quiserem, de repente, só para anotar no futuro, porque começa a precisar de muito mais material. Tá? Eu sofro aqui com essas coisas de material, tem que ter outros materiais, tem que ter mais packs, né, que as imagens, começa a ficar mais difícil. E assim, ó, também tem muita parte da linguagem. O filho de vocês fala, já tá falando alguma coisa, porque o meu não fala. Então eu não falo muito sobre a fala, porque eu não sei dar um modelo para vocês. Mas vocês querem que eu fale da fala, né? Tem que falar, vocês têm que escrever se querem, se não querem, para eu saber se é isso, né? Se vocês precisam de outras coisas. Então, para quem ficou até agora, hoje eu tô no 35 dias já de jejum e oração.
né? Para quem me pergunta, o motivo que eu entrei, né, nessa busca aí foi por causa de um plano de saúde que eu não consegui, mas eu acho que quando a gente dá a nossa palavra, a gente cumpre. Então hoje eu vou falar sobre Eclesiastes 9:11, que é: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Olha como toca essa palavra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígios, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então, às vezes, eu acho que isso também é em questão do autismo para nós mães, sabe? Que às vezes a gente se pergunta, mas por que foi com a minha família e tudo? Porque é o acaso. Às vezes o acaso acontece com a gente, né? Não acontece com o vizinho só. Acontece comigo, contigo, com a família. E é isso. A gente tem que aceitar e adaptar. Essa semana eu tive essa fono nova aí que tem nos ajudado bastante, tá? E eu tô bem feliz nessa semana. Tem semanas que eu tô ruim e nessa semana eu tô feliz. Tô muito feliz mesmo, do fundo do coração, que ele falou aquela palavra lá, pá, né? De pato. Ele falou pá, e ele tem repetido. E isso me faz meu coração assim transbordar. Eu acredito daí mais nele, eu acredito mais na terapia, eu acredito em mim, eu acredito na vida, né? Então, assim, ó, tem feito sentido pra mim. Eu sei que várias mães aqui têm filhos que falam, mas quando a gente tem um filho que não é verbal, que não fala, e ele faz qualquer tipo de som, é muito, muito, muito legal, assim, é uma coisa, é fantástico, né? Então, assim, eu sou muito agradecida que ele fez um som. E vamos ver, né? Vamos buscar outro som. Eu tô com mais gana agora de conseguir outros sons, sabe? Hoje eu falei com a assistente terapêutica dele, pra gente, assim, começar com essa coisa da linguagem, sabe? Porque às vezes não é que tu desiste da linguagem, mas quando a criança não quer falar, não sabe falar, tem distúrbio motor, tu também não quer ficar insistindo, ser a chata da história, ele desregula, né? Fica irritado e aí tu deixa pra lá também. E agora eu vou voltar com tudo e vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo. Mas eu espero a resposta de vocês. Não fujam da resposta de dizer se querem que eu continue. A gente tem mais 5 dias, tá? Ou falar sobre outras coisas. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.